Então vamos lá, técnica. Para neutralizar a objeção, vem nessa, fazer uma pergunta aberta ao cliente. Nem sempre a objeção apresentada é a verdadeira. Então, às vezes o cliente, ele não gostou ainda, ou ele não pode comprar, ou ele tem vergonha de falar, ou às vezes ele não sabe nem como dizer. Mas, ou seja, ele está colocando uma objeção que não é a verdadeira. Pessoal, nessa hora, não tem outra, essa aí é a palavrinha. O cara fala, mas por que o senhor pensa assim? Por que o senhor acha que é dessa forma? Ou seja, teste antes toda objeção. Então, quando ele falar para você uma determinada objeção, você fala para ele, por exemplo, o cara falou que, não, mas área de lazer, eu não adianta nada ter essa área de lazer, eu não vou usar isso. Você vira para ele, mas por que o senhor acha que não vai usar essa área de lazer? Ou seja, ele vai explicar melhor para você. Porque eu sou solteiro, viajo, só venho passar o final de semana, geralmente à noite, o que eu vou fazer em área de lazer à noite? Opa, essa já é uma objeção real. Ou então o cara fala, não, meus meninos não vão usar isso. Menino não vai usar área de lazer? Ou seja, objeção falsa, você já consegue tratar. Mas por que o senhor pensa assim? Por exemplo, não, esse negócio de 2 torres para produto de alto padrão não dá certo, não. Antes de você falar, por que o senhor acha que 2 torres não é para alto padrão? Aí o cara vai falar, não, porque é muita gente, etc. Aí você vira para ele e fala, olha, o que mais vale na vida hoje em dia? São os relacionamentos, não são? São. Aqui, as pessoas que vão viver nesse apartamento aqui, são pessoas altamente selecionadas, inclusive pelo valor do empreendimento. Na verdade, como você. Na verdade, você vai estar aqui fazendo ou forçando, sem forçar, de uma forma natural, com que o seu filho ou com os seus filhos conviva com pessoas que vão fazer o relacionamento dele para uma vida toda. Pessoas que lá na frente vão ser colegas de trabalho, que vão trazer uma oportunidade de trabalho para... enfim, aí você floreia, traz história, à vontade. Mas por que o senhor acha que são todos iguais? O cara vira para você e fala, não, mas esse apartamento é tudo igual. Aí você começa a falar, né? Pergunta para ele, mas por que o senhor acha que são todos iguais? Aliás, isso é uma objeção muito comum, né? Os caras, não, vou comprar lá que o metro quadrado lá é menor e é tudo igual. É igual a mesma coisa. Aí você pergunta, mas por que o senhor acha que é a mesma coisa? Aí a hora que ele vai citar 2, 3 características, tem mais alguma coisa lá? Não. Aí você fala, mas lá tem tal coisa? Aí tem que pegar produto a produto, né? Lá tem tal coisa? Não, não tem. A gente falar do porcelanato. Porcelanato tá barato. A gente tem que saber o tipo de porcelanato. Os baratos, caros e ver, né? Sim. Tem diferença. Não é porque é porcelanato que são todos. Aliás, porcelanato, você tem porcelanato de R$18 e de 100 e tanto. Armário, mesma coisa. Então, pessoal, o cara colocou uma objeção, pergunta por quê. Faça uma pergunta aberta como uma dessas aí para entender melhor a objeção dele. Mas por que o senhor acha que são todos iguais? Por que o senhor pensa assim? Por que o senhor acha que não vai usar essa área de lazer? Por que uma vaga de gaveta não te atende? Por que o fato de ser poente o senhor fica reticente? Pergunta para você entender melhor. Às vezes você faz uma pergunta dessa, você ainda não está com o argumento na cabeça, você faz uma pergunta dessa para ganhar tempo para pensar também. Porque você fez uma pergunta, ele vai falar alguma coisa, você, opa, fez o gancho que você precisava. Bom, uma outra coisa, às vezes o cliente esconde a objeção dele. Isso aqui é muito comum, por exemplo, quando o produto está fora da realidade dele. Ele não vai dizer para você, eu não dou conta de comprar esse apartamento. Esse apartamento é muito. Tem cliente que já fala, não, isso não é para mim não é isso que eu estou procurando agora. Isso é bacana, você já tá, mas tem uns que não. Então como é que você faz nessa hora? Quando o cara, é esse caso lá, né? Você colocou o preço, o cara não falou nada, você perguntou se estava bom, falou, era mais ou menos o que eu esperava, você então, vamos fechar, me dá a identidade sua aqui, hoje eu vou pegar a ficha cadastral do senhor e preenchendo, negócio fechado. Se estava fechado mesmo, o cara já vai enfiar a mão no bolso, tirar a identidade, você, beleza, deu certo. Né? Ou, a hora que você fizer isso, se não for o momento, o que o cliente vai fazer? Vai fazer igual o gato, né? Vai dar um pulo para trás. Não, pera aí, não é assim não. Na hora que ele falar isso, o que você tem que fazer?
Aí é hora de você fazer igual o gato. Aí é hora de você fazer igual o gato. Aí se ele falar isso, se você dá o pulo para trás, fala assim, ué, mas por que não? O senhor gostou de tudo, falou que o preço era bom, o apartamento te atende. Por que nós não vamos fechar esse negócio agora? Aí você força ele a te dizer, talvez, o real motivo. Ou ele vai te colocar uma outra coisa, você trata, então, vamos fechar. Ele coloca outra coisa, você trata, então, vamos fechar. Tem uma hora que vai fechar mesmo, ou então uma hora ele vai virar para você e falar assim, olha, eu não posso comprar esse apartamento aqui agora, eu só estava pesquisando, isso na verdade é algo que eu quero fazer mais para frente, eu estou querendo entender o mercado, ou não, não é nada disso que eu estou precisando, esse apartamento seu está muito fora da realidade do que eu quero, eu estou procurando apartamento, então vai ter que ser mais distante, porque eu só estou disponível aqui, eu só tenho aqui uns 250 mil para comprar, ser bacana, então peraí, então vamos começar de novo, fecha tudo isso aqui e vamos falar do Novo Atlântico. Ou então você estava trabalhando no Novo Atlântico, era, não, eu quero um negócio mais bem localizado, estou pensando num apartamento maior e tal. Você, não, pô, então peraí, vamos começar, fecha tudo isso aqui, errei na pesquisa, vamos começar. Aí já seria outra negociação, entendeu? Então, ó, sinta a reação após a tentativa de fechar. Já que o senhor não tem dúvida, então pode assinar aqui que o apartamento é seu. Outra forma aí já é a técnica de fechamento, né? Uma forma para nós aqui é bem bacana de usar, é às vezes essa daqui. Você está conversando com o cara, mas gostei, tá, então o senhor prefere o 302 ou 402 então? Você concorda que o que ele responder para você, show? Se ele falar para você que quer o 302 ou quer o 402, show. Isso. Ele vai falar para você, eu prefiro o 402. Excelente escolha. Ele fala, eu prefiro o 302. Ótima escolha. Normalmente, após a tentativa, o cliente solta uma objeção verdadeira, né? Ou fecha. Quando não é possível detectar as objeções ocultas, porque às vezes depois de tudo isso, o cliente fala, não, eu não vou fechar ainda, eu não vou fechar, não tem dúvida nenhuma, mas eu não vou fechar. Ou seja, esse é o cliente mais difícil mesmo, ele não está abrindo o jogo contigo, é um cara super fechado, ele ainda está cheio de dúvida e ele não está ajudando. Nessa hora, é mais ou menos assim, se eu não sei qual é a doença, eu saio dando remédio, né? Vai que eu acerto. Então, nessa hora o que você tem que fazer? Você antecipa as objeções. Então, como a gente conhece as objeções mais comuns, às vezes o cara não falou, e aí você começa a oferecer os benefícios que neutralizam aquelas objeções que são mais comuns, por exemplo. Aí, por exemplo, em relação ao... O cara, hora nenhuma, falou, mas... é o chatomarista, mas ele não falou nada, falou assim, olha, a gente não tinha falado, mas uma das grandes vantagens desse apartamento, o fato de ser 2 torres, tem isso e aquilo, tal, ou seja, você vai trazendo coisas que você não falou, que pode ser que salve a negociação. Mas quando é um cara muito fechado, você já tentou de tudo, usou todas essas técnicas aí para trás, e não tem jeito, porque tem gente, pessoal, que não gosta de falar não, porque falar não é um negócio meio difícil, não é todo mundo que sabe falar não. Então o cara não vai dizer para você, olha, eu não quero, eu não vou comprar esse apartamento agora, você me desculpa, eu estou indo embora. Não, o cara te dá aquela empurrada, né? Aquela enrolada. Então ele inventa um negócio e o corretor às vezes se deixa cair naquilo, ele fica ali, gastando tempo na expectativa de vender. Então a gente tem que saber, e é difícil, até onde é o cara está te enrolando e até onde você tem que persistir. Ok? Bom, feito tudo isso, nós temos que tomar a iniciativa e fechar a venda. Então, para tentar desmistificar, né, construir a ponte, o cara já testou, ela funciona, então agora vamos atravessar essa danada da... Por que aqui essa técnica é bem bacana? Porque a ponte, o T ali é justamente o fechamento, podia ser PONF, né? Não precisava formar uma palavra. Se eu falar, essa técnica aqui é a técnica PONF. Concorda que funcionaria? Da onde? Casas Bahia. Casa Bahia usava essa técnica aqui? Essa técnica é uma empresa do Paraná que desenvolveu ela. Esqueci o nome da empresa. Tome a iniciativa, porque a técnica tem que ser essa mesmo. Quem tem que tomar a iniciativa do fechamento da venda, sou eu que estou vendendo. Somos nós. Nós é que temos que tomar a iniciativa de fechar a venda. Não é o cliente. Muita gente fica ali naquele enrola, dando desconto, falando que o cliente não quer saber, ou não precisa saber, tal, porque não...
assim, tem um certo receio de chegar nessa hora. Quando, na verdade, talvez seja a hora mais fácil. Então, uma decisão de compra, porque o que acontece? Vamos pensar no psicológico agora. O cliente está fazendo, principalmente nesse nosso negócio, o cliente está fazendo talvez um dos maiores negócios que ele já fez na vida, ou certamente um grande negócio que ele faz na vida de imóvel. Mesmo quem compra negócio sempre, é um grande negócio que ele está fazendo. Então, isso não deixa de deixar o cliente num certo nível de incerteza, de angústia ali, ele fica com medo, envolve um risco, ele está preocupado com esse negócio. Então, ele não está ele não está muito certo, muito à vontade. Então, o que está passando na cabeça do cliente nessa hora? Está passando aquilo ali, ó. Será que eu vou mesmo fazer um bom negócio? Será que o preço é justo? Será que esse produto é bom? Será que eu não vou ter prejuízo se eu comprar esse apartamento agora? Porra, um momento, não sei o quê. Será que eu não vou ter prejuízo? Então, palavras como essa estão passando na cabeça lá do comprador. Então, para o cliente superar esses medos dele, e esses medos, eles muitas vezes não têm fundamento técnico nenhum, ou seja, é mais medo do que realidade. Então, para o cliente superar esse medo de concluir o negócio, é o vendedor que tem que superar o medo de fechar. Então, é você que tem que tomar a iniciativa, somos nós que temos que tomar a iniciativa, e, como se diz, seu cliente, está tudo certo, é agora o momento, parabéns, o senhor fez uma excepcional escolha, o senhor está diante do melhor negócio possível. A gente tem que falar isso para o cliente. Então, a primeira decisão tem que ser a decisão de venda. Tem que ser. Ou seja, o corretor decidiu que a venda precisa ser fechada, porque ela vai ser boa para o cliente. Ou seja, você conversou, apresentou todos os benefícios, falou do preço, o cara falou que eu acho que não, o preço até que está bom. Então, vamos fechar. Está tudo certo para fechar. O cara colocou uma objeção, você contornou uma objeção, você entendeu? Concorda? Não, está certo, é isso mesmo, então vamos fechar. Então, na hora que você faz isso, na hora que o vendedor faz isso, você demonstra confiança para ele. Sem querer, mas é isso que você transmite para o cara, está tudo certo, está na hora de fechar. Essa é a mensagem subliminar que você está passando para o cliente. Isso aí tranquiliza o cliente, isso aí acalma o cliente. Ok? A segunda decisão, que é a decisão de compra, ou seja, depois que você fez isso, aí o cliente decidiu que o negócio precisa ser concluído porque será bom para ele. Essa decisão é sempre influenciada pela primeira decisão, ou seja, você tomou a decisão, falou, não, está tudo certo então, vamos fechar esse negócio. O cara, não, concorda, está tudo ok mesmo, negócio fechado. Você não precisa ficar esperando ele dizer isso, porque se você ficar esperando ele dizer isso, aquelas pulgas atrás da orelha dele só vai fazer ele buscar mais objeções, coisas infundadas. E um negócio que estava fechado se perde aí. Certo? Bom, quando a primeira decisão for do cliente, caso do Wilson lá, na verdade, sem demérito, tá, Wilson? Mas assim, não foi muito bem o Wilson que vendeu, foi o cliente que comprou. Você foi o cara que deu a sorte de estar ali, mas mas geralmente é assim, quando o cara chega lá, não fala nada, você não comprou, você não vendeu, você comprou. Igual quando a gente vai comprar um negócio na internet, eu tomei decisão, já pesquisei, só chega lá na internet, uma máquina mesmo, pronto. Quando o corretor toma a decisão de fechar, demonstra o quanto ele acredita nele próprio, na empresa, nos benefícios, no produto negociado com o cliente, e você está transmitindo isso para o seu cliente. As chances de fechar um bom negócio sem que o corretor tome a decisão de fechar primeiro são muito pequenas. Ou seja, você fez tudo isso aí, o cliente, não, tão bacana, eu vou fechar esse negócio, é menor do que quando você toma a iniciativa. Assim, pessoal, isso é pesquisa. Aqueles vendedores, profissional de venda, que tomam a iniciativa de fechar, eles têm resultado muito melhores do que aqueles que não tomam. Porque o cliente acaba ficando com medo, gerando medo que ele quer, ele vai para uma segunda oportunidade, procura um segundo vendedor que vai ter essa característica e vai fechar com ele. A primeira decisão de fechar tomada pelo corretor, inconscientemente, eu falei sobre isso, ela tranquiliza o cliente, ajudando ele a superar o medo de fechar.
né, da segunda decisão, que é de compra. Então, pessoal, não tenha medo de fechar o negócio, tá? Até porque a gente tem que ter sempre em mente a seguinte coisa. Quando eu vim atender esse cliente, eu não tinha feito, por exemplo, nenhuma venda, ou eu tinha feito 10 vendas quando eu vim atender esse cliente. Se eu não vender para esse cliente, a hora que terminar, eu continuei não tendo vendido nenhuma, ou eu continuei com as 10 que eu já vendi. Ou seja, na verdade eu não estou perdendo. Eu só corro o risco de ganhar nessa história. De perder, não. Eu falei da técnica de negociação, eu falei de uma lá de você valorizar quando o cliente pede, né? Ou seja, você tem que, você falou o preço, o cliente vai falar para você, não, esse valor está alto, você não de imediato dá o desconto para ele. Você já tem que falar para o cliente, falar, não, mas está alto não. O senhor tem que ver que esse produto isso e aquilo. Então esse produto, na verdade, está com preço muito adequado. Aí você pergunta, o senhor concorda? Mas por que o senhor acha que está caro? Aí começa a brincadeira. Ou seja, você posicionou para o cliente a sua tranquilidade e a sua confiança. Você demonstrou o produto, falou o preço, você defendeu o preço do produto. Você está dizendo que não vai dar desconto? Não. Você está dizendo que você é inflexível? Não. Você só está mostrando para ele assim, olha, eu sei o que eu tenho na mão para te vender. E o cara não vai desistir de comprar contigo. Ele vai começar a negociação. Não sei o quê, mas eu queria isso e tal. Aí você vai trocar com ele. Você vai trocar, você vai falar assim, mas o senhor quer pagar como? Me fala como é que o senhor quer pagar, que eu vejo que é possível fazer nesse preço. Aí ele vai, eu vou pagar assim. Cuidado, geralmente quando você fala isso nessa hora, o bom negociador, o que ele faz? O cara que é bom negociador, eu já negociei, por exemplo, com atacadista. Quem aqui já negociou com dono de atacadista? São geralmente os melhores compradores que existem. Porque os caras vivem de comprar, né? Atacadista vive de comprar. Ele compra o tempo todo. Geralmente são caras muito bons de negociação, de comprar. Então, quando você fala assim, mas como é que o senhor quer pagar? O bom negociador nessa hora vai falar para você assim, olha, vou pagar à vista. Nota em cima de nota. Vê o que você consegue aí para mim para pagar à vista. Essa é a técnica de todo atacadista. Aliás, eles devem fazer o cursinho para aprender a fazer isso. O cara vira para você à vista. Aí, se você é um vendedor inexperiente, o que você vai fazer? Você entrega o desconto inteirinho à vista para ele. Aí ele, oba. Agora ele vira para você, não, ele veio, era 280, agora virou 250. Bacana, rapaz. Não, mas agora eu quero pagar em 10. Aí te fudeu, porque se você já falou o preço de 250, você não sobe esse preço mais, ou vai ser muito difícil você subir, e aí ele vai pedir o resto. Não é melhor escutar a proposta dele? Falar assim, eu quero saber quanto o senhor paga, para mim ver se eu consigo abaixar alguma coisa. Quando o cara vira para você e fala assim, à vista, por exemplo, o cara vira, você fala para ele, quanto que é um open house? Isso aqui é 832, tal, mas o senhor quer pagar como? Mas tá caro, isso aqui que tem. Aí você, não, mas isso, mas o senhor quer pagar como? Ele vira para você e fala, não, eu quero pagar à vista. O que normalmente o pessoal faz? Vai lá no PV, joga à vista, pega tudo quanto é desconto e coloca lá pro cara. Você tem que virar para ele nessa hora e falar, então, é isso aí que você falou. Qual é a sua proposta à vista? O cara vai fazer uma proposta. Seja qual for a proposta dele, a proposta dele é boa. Não fala para ele, nesse preço eu vendo. Joga um pouquinho a mais. Não, se você falar, nesse preço eu vendo, ele vai falar, pedir pouco. Pedir pouco, lógico. Imagina, você está comprando o motor de polpa, você é um bom negociador. Você chega lá no motor, quanto custa o motor de polpa? 10 mil reais. Aí você, não, vai dar um desconto, cara. Não, mas... Mano, fala aí quanto você quer. Aí o cara, você vira e fala pro cara assim, tá bom, eu pago 9.500, o cara, negócio fechado. Você fica frustrado. Fala, puta, eu devia ter pedido mais. Aí você vai arrumar uma história qualquer. Você, não sei o que é, porque não sei o que, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Ou se o cara for um cara muito assim, cara de pau, ele vai falar, não, mas pensando bem, acho que não é 9.500 não, eu falei errado. É 8.500, aí o cara vai jogar mais para baixo. Mas enfim, voltando à técnica, então, você falou o preço, valoriza o que você está colocando para o cara, né? Aí ele geralmente, quando o cara é um bom negociador, ele pode falar para você que vai pagar à vista, fala para ele
fazer a proposta, confirma com eles, esse à vista seu é como? O senhor vai pagar cheque, TED, tal. O senhor tá, se eu conseguir então, aí é hora de você buscar o compromisso com o cara. Ele vai falar um preço, 800 mil. Tipo assim, você podia fazer até por 780, o cara falou 800. Nessa hora, o que você tem que fazer com o cara? Fala, olha, esse desconto que o senhor está querendo é muito agressivo. Está muito fora, porque isso aqui está dando um preço de metro quadrado por tanto, a gente está negociando por tanto, a diferença aqui está muito grande. Pô, nós estamos falando aqui de 50 mil reais. Esse argumento é muito forte em imóvel. Quando o cara falando de desconto, você fala, nós estamos falando aqui de 10 mil reais. 10 mil reais é muito dinheiro. Percentualmente pode não ser muito, mas pô, 10 mil reais é muito dinheiro. Eu acho muito difícil uma negociação como essa, mas eu posso tentar aprovar isso lá. Vamos fazer o seguinte, essa é uma técnica que eu particularmente gosto muito. Se você já sabe que pode, você fala assim, vamos preparar toda a documentação aqui, eu já levo fechado, me dá seu cheque, me dá tudo, vou levar fechado. Se ele aprovar, eu só te aviso que está aprovado. Se por acaso eles não aprovarem, eles vão fazer uma contraproposta, alguma coisa, e aí eu trago aqui de volta para o seu. Mas se não, o negócio está fechado. Tem cliente que topa isso na hora. Fala, não, beleza, por esse preço aqui está comprado. Porque aí o cara já fica, pô, esse negócio que eu estou pedindo é bom mesmo. Porque o cara vai, é bom, mas é possível. Ele vai tentar brigar, mas ele não sabe se dá. Mas se ele de fato conseguir, o negócio é bom, eu tenho que aproveitar. Entendeu? Então, ou seja, você tem que buscar um compromisso do cara. Se eu conseguir isso, então, o senhor fecha comigo agora? Se eu conseguir isso, então já me dá aqui os documentos, que se eu conseguir lá já está fechado. Então, assim, busque o compromisso do cliente. Uma outra coisa, pessoal, além disso, é técnica para dar desconto. Como é que a gente dá desconto? Então, você está negociando um desconto. Imagina um 820 mil, o cara fala que é à vista e é à vista mesmo. Você vira para ele. Como é que você dá desconto? A gente dá desconto escalonando o step, o degrau. Então é assim, você colocou lá no... Pô, já sei que de 820, se for à vista, cai para, sei lá, 750. Cai, por exemplo, 70 mil. Você vira para o cliente e fala assim, olha, vamos arredondar para você pagar à vista então? Vamos arredondar esse negócio que a gente faz por 800 mil. Ou seja, de 820 caiu para 800. Você tirou 20 mil reais. O cara fala, não, mas só 20 mil? Só isso, só aquilo? Você argumenta. Você vai, pega a calculadora, faz conta, mexe na template, olha lá. Aí você fala para ele, não, então vamos 895 aqui, eu acho que dá para conseguir. 890. Ou seja, o primeiro desconto você caiu 20 mil. O segundo desconto você cai 10. Ou seja, você saiu de 900 para 790. Ou seja, você diminuiu o seu saldo. O cara ainda vai espremer você e tal, aí você sai de 790, ou seja, você caiu 20, caiu 10, agora você cai 5. Então você sai de 790, você sai para 785. Você fala assim, não, então vamos arredondar, vamos fazer isso aqui, 785. Vou falar com o meu gerente, porque eu acho que eu consigo baixar um pouquinho. Aí vai lá mesmo que... Faz de conta, isso, ou seja, valoriza o que você está dando. Ou seja, sempre arruma um argumento, valoriza, isso é importante, faz um teatro, faz de conta que está ligando, volta para o cara, mesmo que você ainda nem falou com o seu gerente ainda, volta para o cara, e seja, porque o que você está fazendo? Você era 800, você tirou 20, agora você tirou 10, agora você tirou 5. Que mensagem você está passando para o cara? Que pode mais desconto. E que você está chegando no seu limite, né? Você saiu de 20 para 10, de 10 você saiu para 5, agora você só tirou 2 mil reais, o cara falou, pô, eu já estou chegando no limite desse cara. Quando fala que vai falar com o gerente é melhor porque não é o desconto máximo que eu vou poder chegar, é se eu falar com o gerente voltar é aquele desconto, aí fecha. O que, assim, esse negócio de usar o gerente, você tem que usar o gerente na hora certa, porque qual o cuidado que você tem com isso? A gente precisa mesmo usar o gerente, qual o cuidado que é preciso nisso, e você tem que combinar essa história com o gerente. Esse negócio de usar gerente é assim, o bom negociador, ele vai tirar de você tudo que ele pode, e aí você já entregou tudo que é possível entregar, aí você traz o gerente, não tem mais nada para fazer, o gerente só vai chegar lá para falar não. E o cara vai falar, esse gerente é muito ruim de negócio, essa empresa é muito ruim de jogo. Então, você tem que preparar a cama, você tem que deixar margem do seu gerente. Tipo assim, pô, eu já sei que dá para chegar aqui em 760 mil. Só que você faz tudo quanto é ginástica lá, faz de conta que está falando com o gerente, tarará, você chegou só em 780. Fala, ó, aqui fulano,
esse é o mínimo, não tem mais jeito. Aqui, se você fechar nesse valor aqui, eu vou falar para você. Eu já vendi 3 desse aqui nesses últimos 2 meses. Não vendi nenhum desse preço. A negociação aqui é ótima. Não sei o quê. Ó, só para não dar por vencido, porque eu não tenho como fazer, mas só para não dizer não para você, eu vou chamar meu gerente aqui, vou sentar até do seu lado, vamos espremer lá o cara, às vezes quem sabe. A gente consegue alguma coisa. A gente consegue alguma coisa com a senha dele, aquela história. Você vai lá pro gerente, aí é o bom corretor, o bom vendedor, já vai chegar no gerente e fala, ó, o cliente ali é assim, 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 assado, você já fala as informações importantes. Eu cheguei com ele em 780 mil, dá para fazer 760. Você tem 20 mil na sua manga aí para você. Agora, não solta tudo de uma vez não, que o cara é guloso, então você vai soltando. Porque você não sabe, às vezes o seu gerente também não pode ser essa brastemp toda, né? Você já dá a dica para você. Ou seja, o que você está fazendo? Você está armando o seu gerente, você está criando um discurso. Aí você já chega, senta na mesa com o cara, ó, esse aqui é o gerente, falando de tal, ele vai fazer um quebra-gelo. Ó, a turma aqui, os caras são bons. Vai fazer um quebra-gelo, vai começar a conversar, mas o gerente já sabe o que você fez, já sabe onde é que ele pode chegar, você também já sabe. Aí o que você vai fazer? Você vai nessa hora, o seu teatro ali com o cliente vai ser, olha, ô chefe, olha, conversei aqui com o cara, mas pensa num cara bom de negócio, cara de mim, espremeu de tudo quanto foi, eu já fiz isso, já falei isso, já teve aquilo. Ou seja, você faz um resumo ali na frente do cliente, o cliente vê que o jogo é sério e tal, e é mesmo, né? Você colocou, ou seja, você está colocando ele, todo mundo na mesma página, na mesma informação. Pô, eu já cheguei no meu limite aqui, ele vai pagar desse jeito e tal, e eu já cheguei aqui no 790, já falei para ele que não tem mais jeito e tal, mas antes de descartar, dizer não aqui pro seu fulano, eu te trouxe, porque... Não sei, vê aí, às vezes dá para fazer, porque ele é um cara bacana, ele vai ser um cliente importante, ele é um formador de opinião, ou seja, agora você já pulou para o lado do cliente. Ele é um formador de opinião, vai ser bacana se ele comprar, ele já me falou que vai me indicar alguns clientes e tal. Então, assim, vê o que dá para fazer aí, eu acho que vale a pena. Aí o gerente vai fazer alguma coisa lá, aí nessa hora você virou o parceiro do cliente ali. Agora, gente, tudo isso é combinado. Tudo isso é armado. E nós não estamos enganando ninguém, não é essa a ideia. Mas nós estamos fazendo um bom negócio para todo mundo, que é o limite nosso aquele. Então vai chegar para o cliente, ele vai dizer, olha, 780 eu vou conseguir 785 aqui para você. 790 eu vou baixar mais 5 mil, vou fazer 785 aqui e tal. Aí tá vendo, ó, já conseguiu alguma coisa a mais. Olha aí você ajuda a valorizar o que ele deu. O negócio é muito bom, vamos aproveitar, vamos fechar, ou seja, você pula pro lado dele e vai fechar o negócio.